No vídeo de hoje nós vamos fugir para Tailândia e te mostrar as 5 ilhas paradisíacas que vão fazer você querer arrumar as malas e pegar o primeiro avião com destino ao outro lado do mundo. Você vai conhecer desde lugares com tudo que você imagina da Tailândia por conta do que você já viu em filmes ou na internet, tipo aquelas festas com shows de fogo, até regiões mais isoladas onde sua única obrigação é relaxar e curtir. E já adianto que isso não é um ranking em ordem das melhores ilhas, mas sim uma lista em que a gente considerou, além da beleza, claro, a vibe do lugar, a estrutura para receber os turistas e a facilidade de acesso. Até porque ninguém quer viajar para outro lado do mundo para passar perrengue, né? Nós já fomos para Tailândia 3 vezes e até moramos alguns meses por lá. A gente é simplesmente apaixonado por esse país e acredito que esse vídeo vai fazer você se apaixonar também. E aí, vamos fugir para Tailândia? Começando por Koh Tao, uma ilha pequena que fica do lado leste do país, no Golfo da Tailândia. Com uma vibe bem tranquila, boa para relaxar, mas também tem uma boa estrutura turística. Você encontra vários restaurantes, opções de hospedagem que vão de hostels nas ruas principais, a resorts de frente para a praia e até uma vida noturna animada. Koh Tao tem como uma das principais atrações o mergulho com cilindro. A ilha é perfeita para quem quer aprender a mergulhar porque as condições do mar são bem favoráveis, com correnteza tranquila, alta visibilidade e vida marinha bem rica. Não é à toa que você encontra mais de 70 centros de mergulho e até cursos em diferentes idiomas, incluindo o português. Eu mesmo fiz o meu curso avançado de mergulho por lá e posso garantir que valeu a pena demais. A visibilidade e variedade da vida marinha realmente impressionam, e também vivi a experiência de mergulhar em um navio naufragado. Foi surreal, além de também valer a pena financeiramente por ser bem mais barato que outras regiões do mundo. Outra atração da região que você precisa conhecer é Koh Nang Yuan, que é o principal cartão postal de Koh Tao. São 2 ilhas minúsculas conectadas por uma faixinha de areia que fica visível na maré baixa, então dá pra você ir de uma para outra andando. E nem preciso falar da cor da água, né? É algo de outro mundo. É ou não é o que você imagina de um paraíso? Você pode chegar lá saindo de Koh Tao, pegando um barco ali na praia, um taxi boat, e dá pra passar o dia ou também durante passeios de barco que param na ilha para snorkel. Lá também tem um mirante maravilhoso que acessa por uma trilha e apesar de rolar uma fila para fazer a foto, a vista de lá de cima compensa demais. Mas Koh Tao ainda tem muita praia maravilhosa que vale a pena conhecer. Uma delas é a Freedom Beach, uma praia linda e com visual super diferente, com árvores que ficam praticamente dentro do mar. Ali do ladinho fica Ta To Lagoon Beach, outra praia incrível com mar calminho e ótimo para relaxar. Por ali ainda tem acesso a um viewpoint com uma vista muito massa. Lá de cima dá pra ver essas 2 praias que eu falei, de um lado, e do outro dá pra ver Shark Bay. Falando em Shark Bay, tá aí outra praia linda que vale conhecer. O acesso é por um resort, mas você pode pagar uma taxa de entrada e aproveitar o dia. O mar é muito bom para nadar e fazer snorkel também. A praia de Ao Hin Wong, que é bem pequenininha, também é boa para relaxar e perfeita. Adivinha para quê? Para fazer snorkeling. Olha o tanto de peixinhos coloridos. Mais perto do centrinho tem Mai Hadi, onde tá o pier, mas não é muito boa para nadar. E Sairi Beach, que tem uma vibe incrível no fim do dia e um pôr do sol maravilhoso. O lugar também é muito legal para curtir o happy hour. A gente adorou Koh Tao e na nossa opinião, apesar de pequena, é bem completa. Isso porque ela consegue reunir um pouco de tudo que você encontra na Tailândia. Praias paradisíacas, lugares para relaxar, festas animadas e uma boa estrutura. Se você quiser saber mais detalhes sobre as atrações da ilha, a gente tem um vídeo bem completo na nossa passagem por Koh Tao aqui no canal. O link está na descrição. Koh Phi Phi é a ilha mais famosa da Tailândia e não é à toa. Quando a gente pensa em Tailândia, as primeiras imagens que vêm na nossa cabeça são das paisagens incríveis de Koh Phi Phi e das atrações ali por perto. Localizada no lado oeste, no Mar de Andaman, é uma ilha maravilhosa com aquelas praias paradisíacas, pedras gigantes, barcos tradicionais tailandeses, os longtails, mas também é bem agitada, com muitos bares, restaurantes e festas. Por ser a ilha mais famosa, a estrutura de lá é muito boa. Na parte sul da ilha é onde tudo acontece, com muitas opções de restaurantes, agências de passeios, lojinhas e hospedagens para todos os bolsos. Você consegue fazer tudo por ali a pé. Já na parte norte, que fica um pouco mais isolada e só tem acesso por barco, é onde se concentram os maiores resorts e é uma ótima região para relaxar. É de Phi Phi que sai um dos passeios mais famosos da Tailândia, o passeio para Maya Bay. Essa praia ficou famosa depois do filme chamado A Praia, com Leonardo DiCaprio, lembra? Lá dos anos 2000. O lugar é realmente um cenário de cinema, com areia branquinha, cercada por rochas que formam uma baía de água cristalina. É impossível não repetir o mantra. Olha a cor dessa água!
Nesse mesmo passeio de um dia, você também conhece outros lugares lindos demais, como por exemplo a Pilé Lagoon, eu já falei, olha a cor dessa água hoje, né? E a Monkey Beach, que como o nome diz é cheia de macaquinhos. A dica é não dar muita confiança para eles e nem ir com sacolas, porque você já deve imaginar o porquê, né? Eles são bem ligeiros e podem ser bem agressivos também, mas nem precisa sair da ilha de Koh Phi Phi para aproveitar. A praia de Ton Sai é uma delícia. Numa parte dela tem o pier, onde é um furdúncio, por conta de ser o lugar de chegada na ilha. Mas caminhando para o lado esquerdo, de costas para o pier, você chega num paredão de pedra em um lugar perfeito para sentar e relaxar. Do outro lado do centrinho, a menos de 5 minutos a pé, fica a Lo Dalum Bay, que tem um visual incrível também. Lá o mar é mais raso, então é boa para nadar, fazer stand-up paddle ou alugar caiaque. Long Beach é outra praia linda que você acessa por uma trilha bem tranquila. É uma praia grande com restaurantes e hotéis. É bem gostosa e boa para passar o dia. De lá você chega no Shark Point, um lugar para fazer snorkel e ver tubarões. Mas calma, são filhotes e é bem seguro nadar ali. Aliás, vários passeios de Koh Phi Phi te levam em lugares lindos e ótimos para fazer snorkel e também mergulho. O mar de lá também é ótimo para ver a vida marinha e você consegue fazer um mergulho de batismo com cilindro. Para quem nunca fez, você é acompanhado sempre por um instrutor. Nós fizemos o nosso batismo lá em 2016 e foi lindo demais. Além das praias, Koh Phi Phi tem outras atrações, como o Viewpoint. Se prepara para andar, é uma subida de respeito, mas vale cada gota de suor. A vista lá de cima é sensacional, porque você consegue entender o tamanho da ilha e ver as duas principais praias, de um lado Ton Sai Beach e do outro Lo Dalum Bay. É lindo demais. A noite em Phi Phi também é uma atração à parte. A praia de Lo Dalum se transforma em uma grande balada a céu aberto, com vários barzinhos, shows de fogo, pool parties. Vale a pena conferir mesmo se você não for do agito. Lá no centrinho também tem vários barzinhos. Um deles, que é uma experiência única, é o Reggae Bar, onde tem um ringue de Muay Thai que rola umas apresentações de lutadores profissionais e também rolam umas lutas com turistas. Sim, você também pode se aventurar, mas toma cuidado para não se machucar e acabar com a sua viagem. Mas entrando no ringue ou não, vale a pena ir assistir e dar boas risadas. Na nossa playlist de Tailândia aqui no canal tem vídeo só sobre Koh Phi Phi e também sobre os principais passeios de lá, incluindo de Maya Bay. Também do lado oeste, no Mar de Andaman, fica Phuket. É a maior ilha do país e o que ela tem de grande, ela tem de polêmica. Mas eu vou chegar nessa parte daqui a pouco. Phuket é muito estruturada para o turismo e não falta nada na região. Tem até aeroporto internacional. O lugar é super badalado, com uma vibe de cidade grande mesmo. Nada daquele clima calminho e relax das outras ilhas. Mas o que faz a má fama do lugar é o turismo sexual e a prostituição. E que de fato rolam por lá, principalmente na região de Patong Beach. Só que Phuket não se resume a isso. As praias urbanas na região de Kata, Karong e Patong são bem gostosas para passar o dia. Não são praias paradisíacas como as de Koh Phi Phi, mas vale a pena conhecer. Essas três praias ficam em uma região boa para se hospedar, pois é de onde saem os principais passeios, que são os principais atrativos de Phuket, que a gente também já vai falar daqui a pouquinho. Kata e Karong são praias super estruturadas, com barraquinhas e lugares para comer, mas não tão muvucadas quanto a de Patong. Mas se você gosta de praias lindas, uma que vale conhecer é Nai Hane, que fica no sul da ilha. Ela tem estrutura, o mar é bem calmo, bom para banho e também tem um rio que deságua lá. É uma delícia. E a Nui Beach também merece sua visita. Ela tem uma ilha em frente e a água é bem clarinha e tranquila, ótima para fazer snorkel. As montanhas em volta ainda dão um toque especial. É uma das nossas favoritas por lá. Tem ainda a Freedom Beach. O acesso não é dos mais fáceis, tem estrada de terra e uma trilha mais roots, mas compensa demais. O visual de lá é lindo e a cor da água nem precisa falar, né? Linda demais. Por ser uma ilha grande, para andar lá tem que ser de moto ou carro por aplicativo. Aí vai do seu gosto e bolso. Mas como eu falei, o ponto alto de Phuket são os passeios. Um dos pontos mais famosos é o que te leva para James Bond Island. A ilha tem esse nome por conta do filme do 007, que foi gravado lá no fim dos anos 80. E o lugar até que parece mesmo coisa de Hollywood. A pedra principal que ficou famosona e a natureza por lá são impressionantes. É um passeio de um dia inteiro que te leva para outros pontos interessantes também. E eu confesso que a gente tinha um certo preconceito por julgar ser bem turistão.
Mas vamos jogar real aqui. Se é bem turistão é porque algo de bom deve ter, né? A ilha de James Bond realmente é linda e sim, vale a visita. Agora, o mais imperdível, na nossa opinião, é o passeio que te leva para Simila Island. Pensa num paraíso. Pensou? Agora multiplica por 1000. No passeio, você visita algumas ilhas desse arquipélago e a cor da água é algo surreal. Chega a doer os olhos de tão azul que é. Tem parada para fazer snorkel, onde você consegue ver corais, peixe-palhaço, se der sorte até tartaruga. E também parada para curtir as praias. Em uma delas tem um mirante lindo demais. Parece que é tudo pintado de tão perfeito. A água é tão transparente que até parece que os barquinhos estão voando. É com certeza um dos lugares mais incríveis da Tailândia. Agora, saindo um pouco das praias paradisíacas, um lugar que vale a pena conhecer em Phuket é o Big Buddha, uma estátua gigante de 45 metros, feita de concreto e revestida de mármore, que fica bem no meio da ilha, em cima da montanha. Só a estátua já vale a pena, mas chegando lá você ainda tem uma vista de 360 graus da ilha toda. É lindo demais. E claro, não dá pra falar de Phuket e ignorar a vida noturna. A Bangla Road, na região de Patong, é o paraíso para quem curte uma bagunça. É ali onde você vai encontrar as principais festas, baladas e até o tal do turismo sexual, que fazem de Phuket um lugar polêmico. Mas também tem coisa para todos os gostos espalhados por toda a ilha. Tem ótimas opções de bares, restaurantes e feiras noturnas para quem prefere algo mais tranquilo. Como de costume, também tem vídeo completo de Phuket aqui no canal e dos principais passeios que saem da ilha, para você ter uma noção de como são cada um desses lugares. Vale a pena conferir. Ah, e além de Tailândia, por aqui você vai encontrar muitas dicas e roteiros de viagens para diversos lugares do mundo e do Brasil. Então já fica aqui o convite para se inscrever no nosso canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas se é de paraíso tranquilo que você gosta, Koh Lip tem que estar na sua lista. É uma ilha bem pequena que também fica do lado oeste da Tailândia, mas bem mais para o sul, quase chegando ali na Malásia. Ela é conhecida como as Maldivas tailandesas, então já dá para imaginar a beleza desse lugar, né? Por ser uma ilha bem pequena e ter um acesso mais difícil, tem que encarar um rolê imenso de barco para chegar até lá, Koh Lip não é tão badalada quanto outras ilhas da Tailândia, e ainda preserva uma vibe mais sossegada. Lá você faz tudo a pé, inclusive a principal rua se chama Walking Street, que traduzindo seria Rua de Pedestres. E é lá onde tudo acontece, já que é ali que ficam os restaurantes, bares, hotéis, casas de massagem, lojinhas e escolas de mergulho. Sobre as praias, tem 3 principais para você curtir. A Pattaya Beach é a porta de entrada de Koh Lip, por onde chegam os barcos vindos das outras ilhas. Ela é bem estruturada, com vários restaurantes e bares, e bonita, mas pelo movimento dos barcos fica mais difícil de nadar por ali. Mesmo assim, a água é transparente e cheia de peixes. À noite, sim, tem um pouco de vida noturna em Koh Lip, a vibe da praia muda e é onde acontecem alguns shows de fogo, os barzinhos ficam mais animados e rola algum agito. Atravessando a ilha, você chega na Sunrise Beach, que, como o nome diz, é onde o sol nasce. A cor da água ali é sem palavras, e talvez o motivo para Koh Lip ser conhecido como as Maldivas tailandesas. É uma praia bem gostosa para passar o dia. Lá você pode alugar caiaque ou stand-up paddle para chegar numas ilhas que tem em frente e que são surreais de lindas também. Ali na Sunrise Beach ainda tem alguns barzinhos e resorts bem de frente para o mar. É ou não é o paraíso? Por último, mas não menos bonita, tem a Sunset Beach. Acho que você já captou o que rola lá só pelo nome, né? É nessa praia que o sol se põe. Ela é mais afastada, tem que andar uns 15 minutos saindo do centrinho, mas vale muito a pena fazer essa caminhada para curtir o pôr do sol num visual lindo demais. É um dos mais bonitos que a gente já viu. Se você quiser saber mais detalhes dessa ilha incrível da Tailândia, também tem vídeo completo sobre Koh Lip aqui no canal. E para finalizar nossa lista, não podia faltar Hailey Beach. Tá, a gente sabe que ela não é uma ilha, mas ela é como se fosse. Isso porque a região é cercada por umas formações rochosas, então o acesso é só de barco e não tem carro. Ou seja, a vibe é bem tranquila e parece muito que você tá numa ilha. É o nosso lugar preferido na Tailândia, por isso a gente quer te influenciar sim a colocar na sua lista. Hailey Beach pertence a Krabi, também do lado oeste, no mar de Andaman, e para curtir a região você pode ficar tanto em Hailey mesmo, quanto em Ao Nang Beach, que fica na parte mais urbana de Krabi, e é o local mais próximo para pegar barco até Hailey. Se você escolher Ao Nang Beach, é só pegar um taxi boat na ponta da praia até Hailey e é bem de boa. Hailey Beach é dividida em leste e oeste. Hailey Beach Leste tem um pier onde chegam os barcos de outras ilhas. A praia ali é bonita, mas dependendo da maré, parece um mangue e não é muito boa para banho. Mas por ali tem vários hotéis bons para se hospedar. E em um dos cantos dessa praia tem paredes de rochas enormes, perfeitos para a prática de escalada. Inclusive foi por conta da escalada que essa região passou a ser mais explorada. Do lado oeste fica a praia de Hailey Beach Oeste.
Essa sim é maravilhosa. Ela é super gostosa e bem estruturada. Também tem vários resorts onde você pode aproveitar os restaurantes e até as piscinas de frente para o mar. Lá também rola alugar caiaque e stand-up paddle. O mar é bem calminho e é uma delícia. E de lá também tem acesso à rua principal, onde tem restaurantes e lojinhas. A paisagem ali, com os paredões de rochas dos dois lados da praia compondo o visual, é surreal de tão lindo. Não deixe de curtir um pôr do sol ali, vai por mim, você não vai se arrepender. Na ponta de Railay, com acesso para uma pequena trilha que começa no canto da Railay Beach leste, fica a Phra Nang Beach, uma praia linda também com uma rocha gigante bem em frente. Mas o que chama a atenção de muitos turistas por ali é a caverna com oferendas em formatos de pênis, dedicadas à deusa da fertilidade. É no mínimo bem curioso. Ali de Railay Beach ou mesmo de Ao Nang Beach também tem alguns passeios de barco que valem a pena demais. O passeio para Hong Island é imperdível, são ilhas que têm uma natureza quase intocada. Para você ter uma noção, você passa por uma lagoa que fica no meio de montanhas gigantes, além de praias com areia bem branquinhas e água totalmente transparente. Durante o passeio, o barco também para em pontos para fazer snorkel, onde você vê muitos peixinhos. É um daqueles lugares que vem à cabeça quando a gente pensa em Tailândia. Outro passeio que também vale fazer é o das 7 ilhas. Como o nome diz, você vai parando em vários lugares lindos, como Tupi Island, Poda Island, Chicken Island, entre outros. E também lugares para fazer snorkel, mas o ponto alto desse passeio é a parte de nadar com os plânctons. Por isso mesmo o passeio vai até o comecinho da noite, para conseguir enxergar os plânctons que brilham conforme o movimento da água. Sério, essa é uma experiência que todo mundo deveria viver uma vez na vida. Acho que deu para entender porque Railay Beach é o nosso lugar favorito na Tailândia, né? Lá não tem só uma coisa boa, tem tudo que alguém que está de férias precisa para relaxar. Praias lindas, paisagens surreais, bons hotéis, passeios incríveis e uma vibe muito gostosa. Por isso não deixe de incluir Railay no seu roteiro. Ah, e é claro que também tem vídeo completo de cada um dos passeios e de Railay Beach para você conferir aqui. Aliás, nossa playlist da Tailândia tem mais de 50 vídeos para você conseguir organizar a sua viagem. Essas são só 5 ilhas, entre as várias ilhas incríveis que tem na Tailândia. Então você deve ter percebido que tem muita coisa para fazer por lá. Por isso é importante se planejar bem para fazer um roteiro bem amarradinho. Para quem quiser chegar já com tudo organizado e os passeios fechados, a gente tem parceria com o pessoal da Tailandiando, uma agência brasileira especializada em Tailândia e que tem passeios para todos esses lugares que a gente falou aqui no vídeo. Também tem a opção de pacote com roteiro completo, incluindo hotéis, transfers e translados internos na Tailândia. Vamos deixar o link deles aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nossa lista e que esse vídeo tenha te deixado com mais vontade ainda de conhecer a Tailândia. A gente ama esse país não só pela beleza, mas também pela cultura, receptividade e pela gastronomia. Então a gente indica demais qualquer pessoa viajar para lá. E se você for e postar no Instagram, marca a gente, @VamosFugirBlog. A gente vai adorar saber que você curtiu esse paraíso e aproveitou as nossas dicas. Valeu, obrigado, tchau.